Começando esse vídeo com meu tributo ao Arcano 20, O Julgamento. Aqui com o sozinho do Gentle Giant, mas acho que eu vou tirar porque eu não tenho certeza de como vai ficar esse vídeo. Eu não sou blogueirinho e eu não sei como isso vai ficar, mas vamos lá. Vou fechar essa janela aqui. Pronto. O julgamento. Nossa! Você fez uma homenagem ao julgamento, essa carta terrível, dolorosa e não sei o que. Carta linda, gente. A música celestial, uma outra linguagem. E eis que eu vi novos céus e uma nova terra. A linguagem dos anjos. A gente anda precisando, né? Uma outra linguagem, uma outra sociabilidade. Vou falar em outra sociabilidade. Vocês sabem que eu saí do armário telêmico recentemente. Parece uma bobagem. Para mim é uma bobagem, mas não é uma bobagem para todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, pelo menos 5 pessoas começaram a me perguntar coisas assim. Você telemita, mas você faz aquelas coisas do Crowley. Todo mundo quer saber se a gente faz orgias e não sei o que. Imagine, né, se eu, para apreciar o Baudelaire, tivesse que fumar haxixe, ópio, ser misógino, sei lá mais o que aquele homem fazia de terrível. Nada a ver, né? Então, por que as pessoas imaginam que para apreciar a obra do Aleister Crowley a gente tem que encarnar o Aleister Crowley? Bom, em parte é porque algumas pessoas que se dizem telemitas vão por esse caminho. Mas da mesma forma que algumas pessoas que curtem o Ozzy Osbourne tentam ser igual a ele. É natural. Natural. E eu não julgo. Às vezes não decalcando que se aprende. A pessoa começa imitando alguma coisa e uma hora ela se encontra também. Eu não costumo me meter, não. Aliás, a gente tem uma ética básica em Telemann, que é de que o outro... Não se espantem que vai surgir todo tipo de coisa na minha mão aqui, que minha mesa tem de tudo, né? Tem apito de passarinho, tem bonequinho nerd, todo tipo de coisa. A gente tem essa ética básica de que todo homem e toda mulher é uma estrela, né? Então, não é que todo homem e toda mulher é uma estrela em partes. É uma estrela mesmo. E a gente tem que aprender a dançar com as outras estrelas, né? Isso também não é ao meu ver, esse axioma também não legitima passação de pano, não, tá? É porque o jeito de brilhar do fascista é ser fascista. Não é bem por aí, não. Mas o tema hoje não é esse. O tema hoje é o que eu ando lendo, na verdade relendo. Aleister Crowley, a biografia de um mago, do Johann Reis. Por que eu comecei a ler esse livro? Assim, eu sempre me relacionei com o Crowley de uma forma tranquila. Da mesma forma que eu me relaciono com o rock, por exemplo. Então, não era do meu interesse saber se o Crowley era demônio ou santo ou não sei o que.
Mas não demorou para eu perceber que uma quantidade considerável de pessoas odiava o Aleister Crowley. Também não era um problema para mim, porque não alterava em nada o que eu pensava do Crowley, ou não alterava em nada o que eu estava vendo que era legal da obra do Crowley. Mas aí eu comecei a conhecer pessoas do meio, é uma coisa recente para mim, né? Porque, enfim, eu sou uma pessoa que cresceu na periferia da periferia de Salvador e tinha meus estudos, tinha minhas coisas, meus experimentos, mas não tinha ainda me conectado com as pessoas do nicho. E meus amigos eram os amigos de lá mesmo, gente da escola, do dia a dia. Quando eu comecei a ter amigos do nicho esotérico, oráculos e espiritual e etc., eu comecei a perceber que pessoas que eu admirava também odiavam o Aleister Crowley, né? E não é que torcia o nariz, não. É tipo assim, eu não mexo com aquele baralho de Aleister Crowley. Acho um baralho pesado. Essas coisas. A gente pode brincar de o que é que o tarô de Thoth da Frida Harris e do Aleister Crowley acha dessa afirmação. Veio a carta Swiftness. Na verdade é o 8 de paus. O 8 de paus mostrando que esta opinião não tem uma grande sustentação, porque essa carta ela é uma carta elétrica que mostra uma energia que se dissipa fácil, né? Claro, isso nesse contexto que a gente está brincando, né? Existem outros sentidos mais profundos para essa carta. Mas tem isso, né? Não gosta do baralho do Crowley, não sei o quê. Só que, querendo ou não, é um dos 3 grandes baralhos que a gente tem, né? Baralhos modelo, a gente tem o Marseille Tarot, que é o meu Genoblé, o Smith-Waite, o baralho da Pamela Coleman Smith e do Arthur Edward Waite, que era um desafeto do Aleister Crowley. Aliás, quem puder ler as provocações do Crowley direcionadas ao Waite, vale a pena. O cara era gênio. Tinha um humor assim incrível. E essa é uma das coisas mostradas no livro do Johann, né? Eu gosto porque o livro traz o Crowley para esse lugar de gente. Só isso. E que tinha umas coisas geniais. E outras não. É isso. Né? E vai limpando essa coisa de abordar o cara já pela questão moral, sabe? Principalmente na questão do que a gente pensa que é ser alguém espiritualizado. Eu tenho uma ideia do que é ser espiritualizado. Por exemplo, eu tenho uma ideia minha por exemplo, eu acredito que a espiritualidade ela deve permear a vida da pessoa de forma benéfica. Essa não era uma crença do Aleister Crowley, por exemplo. Não só não era uma crença, quanto ele ia na direção assim quase oposta. Ele dissociava a sua evolução nos insights, né, espirituais da sua vida mundana. Agora a gente tem que ver por que ele pensava assim. Por que ele dissociava? Por que ele tinha essa visão da moralidade?
Por que é que ele exagerou em certas coisas? Onde é que ele foi criado? Onde é que ele cresceu? É esse tipo de coisa que o yoga nos introduz. Coloca o cara num contexto. Entende? Não esqueçamos que o Aleister Crowley cresceu numa sociedade extremamente autoritária, puritana, hipócrita, né? E ele esteve em franca guerra com tudo isso. Assim como outros, assim como André Breton, assim como o Alfred Jarry, assim como o Rimbaud, também estiveram, né? Bom, então eu comecei a ler esse livro para poder prosear legal com os amigos. Porque as pessoas que não são meus amigos, eu sinceramente não me esforço. Eu odeio Aleister Crowley, o pior homem do mundo, bizarro, comia criancinha no café da manhã. Eu não me importo. Mas quando é amigo, aí eu acho que vale a pena o esforço, né? Então, eu comecei a ler as biografias do Crowley para poder falar algo para os amigos, dizer, olha, veja por esse ângulo, né? Então tem esse ponto, o Crowley dissociava a espiritualidade da questão moral. O Aleister Crowley tinha uma crítica à moral como Nietzsche. Não são poucos os estudiosos que correlacionam os dois. O Nietzsche também e não teve uma vida que poderíamos chamar de saudável, né? Mas esses caras, eles são intensos. Eu li um texto uma vez que eu não lembro o autor. Assim que eu descobri, eu posto por aí pelas redes, que é A Dialética Diabólica da Poesia, que fala sobre artistas que viveram esse tipo essa coisa de se transformar na obra, sabe? De ser um exemplo vivo daquilo que ele está falando de uma forma trágica. Então, tem uma nota trágica na vida do Crowley. E ele encarnava aquilo, né? E ele criava personas, aliás, personas me remete à pessoa, e eles têm um negócio, eles tiveram um encontro, né? Em Portugal. O Pessoa tinha essa coisa da criação dos heterônimos também. Então o Crowley ele criava uma personagem, e muitas vezes a personagem era cômica, se vocês olharem. Ele estava fazendo troça. Ele dizia para os amigos, vou sair no jornal amanhã, quer ver? E aí disparava uma merda assim tremenda, e aquilo virava notícia, e ele se beneficiava disso às vezes economicamente. Às vezes ele atraía mulheres porque queriam se relacionar com esse homem exótico, né? Enfim, que era uma obsessão do Crowley, era o sexo, né? O cara era totalmente ninfomaníaco. Vício, né? No geral, assim. E aí tem coisas interessantes no livro, como, por exemplo, tem um momento em que ele, num tribunal, ele está sendo julgado, e aí perguntam a ele, é verdade que o senhor usa esse nome, a besta 666? E aí ele fala, é verdade, mas você também pode me chamar de Pequeno Amanhecer, se for mais do seu agrado. E aquilo pareceu uma piada, né, uma provocação, só que o Crowley estava sendo muito preciso quando falou isso. Porque a besta era como a mãe dele chamava ele, devido à sua desobediência. Desobediência, moral puritana, sua mania de querer saber as coisas, sua mania de perguntar, sua mania de sua curiosidade. Que ele sempre foi um cara muito curioso, experimental, assim. E aí ele adota esse nome,
Porque ele vai começar a engendrar uma ideia de uma outra ética, né? Que tem a ver muito mais com o ser humano manifestar a sua natureza de forma livre e que a sociedade se organize de uma forma diferente da forma autoritária. Isso é minha leitura de Telemann, tá? Vai ter outras. E aí, magicamente, essa natureza indomável está relacionada ao signo do leão e ao sol. O número mágico do sol é 6. 666 é uma tripla repetição do sol. É como se você dissesse livre, livre, livre. Sabe? Besta 666 é isso. Né? A mãe dele batizou ele. Então, quando ele fala para o cara lá, o juiz, ou whatever, você pode me chamar de pequeno amanhecer se quiser, ele está sendo muito preciso. Que é outra característica do Aleister Crowley. Ele não era uma pessoa delirante, que tirava as coisas da manga, assim, do nada. Não, ele era um cara muito estudado, muito erudito, e muito rigoroso, e muito cético. Carinha do Pikachu, né? Surpreso. Muito cético, e ele engendra um sistema de magia e de iniciação cético chamado iluminismo científico, que é o sistema iniciático que está por trás da ordem AA, né, Astro Argento. Então, o Johann, nesse livro, ele vai te revelando esse cara que foi só mais uma figura da cultura ocidental, tanto quanto o Renato Russo e o Fela Kuti da cultura africana, quanto mais que reverberou muito aqui, quanto o Machado de Assis, quanto a Bjork, assim, tá entendendo? E é absurdo abordar essas pessoas já pela moral pessoal delas, sabe? Então, eu me interesso por resgatar esse Aleister Crowley, né? E gosto de cada vez mais de conversar sobre essa figura com as pessoas e de entender por que você odeia o Crowley. Vamos lá, né? Ele não enlouqueceu as mulheres dele, por exemplo. Isso não aconteceu. Ele não marcava as mulheres dele a ferro quente, como dizem por aí, né? E aqui eu não estou tentando já criar o Crowley santinho, não. Em absoluto. Crowley era sacana, às vezes era escroto, tentou dar golpe do baú. Enfim, era um cara que eu não seria meu best friend forever. Mas é um cara relevante para a cultura, não só para magia, para a cultura, né? Assim como o Led Zeppelin, né? Aliás, é outro tema, a importância de Crowley na cultura, no rock, por exemplo, né? Nas vanguardas, na literatura, né? Bom, é isso. Eu vejo o Aleister Crowley como uma pessoa que merece ser estudada. Não acho saudável essa coisa de não vou ler isso porque me disseram que esse cara fez isso e aquilo outro. Eu acho legal a pessoa ler, se inteirar, conhecer, e acho assim, foi um cara relevante que fez um tarô super relevante
e que engendrou um sistema iniciático e uma forma de espiritualidade muito interessante, muito relevante e válida. Tão válida que essa é outra coisa, né? Para mim, Telemann é uma via espiritual tão válida quanto o sufismo, a cabala, a teosofia, o cristianismo, o judaísmo. Você pode não gostar, pode não concordar, da mesma forma que eu não concordo com outras, mas é válida. E essa coisa de escornar, sabe, de jogar no canto e dizer assim, isso não é válido, isso é esquisito e bastante autoritário. Então, gente, essa é a minha dica. Tô relendo. Indico para vocês. A pena do Johann é incrível, é fluida, é bem-humorada, é muito inteligente, é precisa, é arguta e eu gosto cada vez mais dos trabalhos do Johann e pretendo em breve começar a ler a sua ficção, reler alguns, né? É isso aí. Forte abraço a todos e continuarei por aqui dando dicas e outras tagarelices mais. Até a próxima.